Gênese no Lar. Com muita alegria, na manhã do dia 16 de agosto. Mais um domingo na nossa trajetória. Que sejamos benditos diante dessa oportunidade ao começar pela prece, pela elevação dos sentimentos e pensamentos, em busca do nosso Pai Celestial, através do nosso Mestre Senhor Jesus e dos bons Espíritos. Nós vamos, nesta manhã, trabalharmos a reflexão em torno da prece para corrigir um defeito. Vamos iniciar com Allan Kardec no capítulo 27, Pedi obtereis, quando no item 23, felicidade que a prece proporciona, ele diz assim: a prece é o orvalho divino, que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. No capítulo Preces Espíritas, 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos relembrar o item 18, quando Kardec prefacia esse tópico, prece para pedir a corrigenda de um defeito, dizendo assim: os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Que tratado doutrinário! Sinteticamente, Kardec nos convida para refletir que quando de posse das nossas faculdades, em relação a todas as coisas, temos a liberdade de fazer ou de não fazer. Ele então agora vai orar dizendo: destes-me, ó Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal. Ora, no momento em que reconheço que uma coisa é mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a esta ou aquela. E se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Senhor, não me criastes culpado,
pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, e, consequentemente, a de mudar de caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos bons espíritos. Protegei-me, pois, bons espíritos, e tu, principalmente, meu anjo da guarda, mensageiro do meu coração. Dá-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. Senhor, em sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual, para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que me não fique perdida e para que, quando ao Senhor aprouver má retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Consolador este momento em que visitados estamos sendo pela voz do Altíssimo, que vem enaltecer, valorizar, dar um peso especial para a nossa vida e para o momento que atravessamos. Enfrentando provas, os desafios do caminho. O Espiritismo dialoga de uma maneira muito própria e numa linguagem simples e bem direta. Aponta que os nossos defeitos ou imperfeições morais são resultante de escolhas, de hábitos que foram definidos em algum momento da nossa trajetória. A maioria deles em outra existência, pois muitas das nossas tendências não tiveram, no atual estágio reencarnatório, tempo de ter sido consolidados. Escolha, ação, repetição, hábito, vício, caráter, destino. Cronologicamente, assim, explica-se o porquê umas imperfeições têm uma tônica tão contundente no nosso dia a dia, na nossa intimidade. E que a luta travada não é simples. Muitas vezes o sentimento de perda, de ineficiência, constrange. O escrúpulo ganha corpo e nos sentimos como que desabilitado, desautorizado para começar, para continuar
a nossa marcha. Agora dentro de um princípio muito especial que é o Espiritismo. O princípio de vida. Que nós definimos, nós abraçamos, estamos dando a vida por ele. O consolo que nos visita com a presença de Jesus, o amigo excelso, dialoga com aquele momento em que levantamos o dedo e pedimos ajuda. Pedi e obtereis. Ele vai te atender. É certo que quando na travessia tumultuosa, as borrascas, tempestades, tsunamis, pressões espirituais, aquela marcha que nos causa perplexidade, costumamos verbalizar: ajuda-me, suplicamos, socorra-me, valha-me Deus. Mas com a mente tumultuária, com os olhos vedados pela ilusão, pela administração que se torna problemática, não percebemos que o caos, na verdade, é estabelecido por nós mesmos. Somos nós que chancelamos a treva. Observe quando você está bem, como agora. Nós podemos estar sentindo cansados ou em lágrimas, mas nós estamos bem. Você está respirando com equilíbrio, pausadamente. Você fez uma oração. Você elevou o padrão. Significa que você está numa região espiritual considerada não habitual. Porque sua mente está consorciada, está vinculada a um plano mais denso, ao objetivo, à rotina, ao mecanicismo. O que naturalmente cria, em alguns momentos, uma cláusula de barreira para se perceber o amparo, a presença dos espíritos. Então você, teoricamente, sabe da existência desse mundo melhor, que é o mundo das ideias, é a realidade moral, é o mundo verdadeiro. Que a gente em espiritismo fica traçando como aquela coluna tal, o planeta X, didaticamente ajuda a massa. Mas você não está mais na multidão. Você está aqui, Gênesis no lar. Isto para você é uma vitória. Tem que ser analisado assim. Para que você possa, inclusive, ter mais força e consolidado o conhecimento no coração e não apenas no intelecto, você aprenda a, nos momentos da grande dor, criar a frequência e frequentar as regiões superiores. Porque é lá que você vai encontrar a solução, a inspiração, a equação para resolver o drama. Então, a dica da prece, pedindo a Deus que nos auxilie, preservando-nos do orgulho, que poderia impedir de perceber defeitos, e também dos maus espíritos que possam incitar para que o caos permaneçamos, tem um valor muito especial. Precisa de ser dado créditos. E não fazermos no desespero de uma forma ineficiente. Senhor, me ajude, mas continua alimentando o problema.
vinculado nas faixas inferiores. Então, nesse momento de tranquilidade aparente, que a nossa oração seja em busca do esclarecimento. Senhor, mostra-me as minhas imperfeições. Porque diante delas, sabendo aquele ponto que nos joga para baixo, nós vamos desautorizar, desabilitar. E você vai fazendo isso, substituindo a imperfeição pela virtude. Eu tenho o vício de falar mal dos outros. Vai fazer palestra espírita. Já é uma dica. Começa a falar do bem. Você vai substituir um pelo outro. A minha imperfeição é criticar, é apontar o dedo na ferida. Usa o contraveneno. Cura a ferida silenciosamente. O meu problema é o pessimismo. Frequente a zona do otimismo. Trabalhe no sentido de ocupar a sua mente. Porque pode ser que o terreno esteja propício para as influências negativas que vão, na verdade, encontrar o campo favorável para dizer não trabalhe, porque o pessimismo tem a ver com a mente desocupada e com as mãos ociosas. E aqui nós poderemos listar tantas imperfeições e não nos cabe, porque o Evangelho é luz. Falamos de uma maneira geral, porque cada um sabe quando o calo dói. Cada um conhece qual é aquela tendência que precisa de ser tratada. Certo também em filosofia espírita que a gente não pode deixar para depois a imperfeição. Cuida dela, porque ela pode de repente ressurgir gigante e criar um problema para todo o cenário que nós estamos montando passo a passo, assunto por assunto. Nós temos citado ultimamente o exemplo da casa arrumada, que a gente descuida do porão, do quartinho de despejo, porque lá ninguém entra, só eu. Não é verdade. A vida pode proporcionar uma surpresa. Um dia, uma visita pode passar por perto e você está servindo café, de repente ela entra lá no quartinho e vai ver como há desorganização. Então significa que você está organizando a sua casa só para mostrar para os outros. Não, é porque eu não tenho tempo, eu sou muito organizada. Não, você não é muito organizada. Não tem muito ou menos. Organizado é organizado. Se o quartinho está bagunçado, significa que há uma imperfeição. Há um defeito na organização. A organização será a organização com O maiúsculo, quando o terreiro, o quartinho de despejo, esteja tão limpo, organizado, acolhedor, agradável, quanto a sua sala de visita. Sabe aquela história de jogar debaixo do tapete? Depois eu volto e limpo. Ou a patroa não está vendo? Isto significa negociar com a imperfeição. Dá campo para ela. Os bons espíritos se aproximam e cuidam muito bem dos médiuns. O bom médium não é aquele que se comunica facilmente com os espíritos. Kardec ensina que o bom médium é aquele
que é dócil aos bons ensinamentos. Aquele que está vinculado, compromissado com a prática dos ensinos que é veiculado através dele. O bom médium é aquele que sabe que ele, como uma torneira, que vai receber o fluxo da água que vem pelo cano, é a primeira a se beneficiar. Portanto, mantenha a purificação interior permanentemente pelo esforço diário. Protegei-me, pois, bons espíritos. E principalmente tu, meu anjo da guarda, dá-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Sabe aquele momento da tempestade furiosa? Resistir às más influências, são eles que costumam nos ajudar. Permitem até a queda, até o acidente, para que o indivíduo pare a jornada, porque ele sozinho não está dando conta. É possível. Aí depois o companheiro respira, aí dizemos assim: nossa, que coisa difícil que passou por mim, mas graças a Deus aconteceu isto e pelo menos me deu um fôlego. Sim, para você voltar a ser ereto através da oração, porque para orar nós temos que pensar na dignidade da oração, em o ato. Temos que estar de pé para orar, aumentando a frequência, qualificando a intensidade da interação com as faixas superiores. Concluindo dizendo, cada imperfeição que a gente vai ajustando é menos um problema lá na frente. Então vá gradativamente fazendo a sua parte. Há de chegar um tempo que as tempestades vão bater e a gente vai estar com a casa limpa, organizada, blindada contra as intempéries que surgem para nos testar. Com isso, recordamos Jesus quando fala da casa sobre a rocha. Os fundamentos, os princípios, as virtudes é que sustentam, é que dão vida à nossa estrutura íntima. Pense nisso, pense diferente e faça a diferença. Bons espíritos, obrigado mais uma vez. Ajudai-me a aproveitar a oportunidade para que ela não se perca. Senhor, me concede a lição e que eu possa sair dela melhor do que adentrei. Obrigado, Senhor, pela vida. Hoje eu sou bem melhor do que fui ontem. Mesmo reconhecido ao nível do limite, dos vícios que ainda gritam, apontando as tendências que a minha razão não admite. Senhor, fortaleça-me, pois com o teu amparo e com a tua verdade, que é o meu cajado, eu seguirei adiante. Cheguei aqui e tenho a eternidade, o espaço infinito para percorrer, sintonizado com a tua proposta do progresso,
e do amor, que é o alimento da minha alma. Sê bendito, meu Pai, por este momento em que os Espíritos me visitam, trazendo-me a esperança. Dias melhores se aproximam, que eu possa abrir a janela, olhar para o sol no horizonte, sentir a pujança do teu amor e ter claro o caminho a percorrer. Sê bendito, meu Pai. Gênese no lar, Evangelho no coração. Que esta manhã do dia 16 de agosto fique gravada no meu coração a representar uma nova era, a era do Espírito, da regeneração, do mundo melhor, que já se iniciou. Eu tenho certeza disso. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Ave seja o Cristo.